O Nubank acaba de lançar 2 novos ETFs no mercado, em parceria com a Bolsa de Valores, a B3. Só que assim, vale a pena? Qual é a taxa? Qual é a taxa de administração? Qual é a rentabilidade? Qual índice ele acaba seguindo? E talvez esse termo de qual índice ele segue, qual índice ele replica, pode parecer um pouco estranho para você. Um ETF realmente não é muito popular no Brasil. Como você pode perceber na tela, isso em 2014 estamos falando em um mercado de 10 bi. E agora o Brasil tem um mercado de 20 bi. Cresceu em 10 anos 2 vezes. Mas observe os Estados Unidos. Cresceu quase que 5 vezes. Perceba, por exemplo, o Oriente Médio acabou crescendo 10 vezes. Então, para contextualizar e te ajudar, um ETF realmente é um replicador. ETF é como se fosse um fundo. Pense dessa forma. Exchange Traded Fund. Ou seja, é um fundo que acaba replicando algum índice ou algum ativo, alguns ativos. Por exemplo, você pode fazer um ETF, um fundo da Apple, ou seja, se a Apple crescer 10%, o ETF também irá crescer 10%? Pode, mas não tem muito sentido, porque nesse caso é melhor você comprar já diretamente o ativo da Apple, por exemplo. Além do mais, todo ETF tem uma taxa de ADM, uma taxa de administração. Então esse é o segundo motivo que não tem sentido ter um ETF somente de uma empresa. Mas e um conjunto de empresas? Aí começa a fazer um pouco de sentido. Você pode ter um ETF das 10 maiores empresas dos Estados Unidos. Por que não um ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Ou seja, as empresas que fazem parte do S&P 500. Portanto, você pode acabar comprando um ETF que ele acaba replicando o desempenho médio dessas 500 empresas. Claro, de forma ponderada, mas isso você não precisa saber. O fato é, você pode ter um ETF de 5 ativos, somente do mercado imobiliário. Não, eu quero comprar agora um ETF das 10 maiores empresas do Brasil. Eu quero comprar um ETF das 5 menores empresas do Brasil, porque elas são menores, então elas podem acabar tendo um desempenho maior. Um ETF, ele pode replicar qualquer coisa. Sabendo disso, exatamente o que é que o ETF do Nubank, os dois que ele acabou de lançar, acaba replicando? Porque você sabendo disso, você pode acabar extrapolando para ter uma noção do desempenho que deve ter, que ele pode ter ao longo do tempo. E por que eu digo deve e pode? Por mais que eu vou te mostrar aqui alguns gráficos do desempenho retroativo, ou seja, se esse ETF existisse desde do início do século XXI, isso não garante que esse desempenho irá continuar a existir ao longo do tempo. Porque um ETF, não sei se você sabe, é um ativo da renda variável e não da renda fixa. Antes que eu fale aqui do ETF, que eu acabei me esquecendo até agora, o meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Se você já é de casa, você curte o vídeo desde o início, você ativa o sininho de notificação, você se inscreve no canal. Caso você não tenha visto aqui nenhum vídeo ainda no canal, não tem problema. No decorrer, se ele te agregar alguma coisa no decorrer do tempo, você toma a sua decisão. Vamos voltar para agora o primeiro ETF lançado pelo Nubank. Esses dois ETFs eles têm características bem diferentes. Por isso, talvez você só queira investir em um deles, a depender da sua estratégia de investimento. Vamos ver qual se encaixa melhor para você. O primeiro ETF que o Nubank acabou lançando, ele levou em consideração a volatilidade histórica. Perceba agora na tela e olha que interessante. Talvez esse gráfico pode ficar muito complexo para você, mas saiba o seguinte, tentando resumir, no canto da tela, que está entre 20% a 30%, são as empresas que têm uma volatilidade histórica entre 20% a 30%. Então 30% quase que ali no máximo ao longo do tempo. Em contrapartida, olha que interessante, essas empresas tiveram um retorno de 21%, ou seja, um retorno maior do que empresas com a volatilidade maior do que ela. Isso, teoricamente, não faz muito sentido. É só você pensar junto comigo. O ETF LVOL11, que ele irá replicar 1/3 das empresas da Bolsa de Valores do Brasil que tem a menor volatilidade. Então vamos lá, se existissem na Bolsa de Valores 90 empresas, e dessas 90 empresas você fosse listar as mais voláteis, você iria desconsiderar as 60 primeiras, só considerando as 30 menos voláteis, ou seja, maior previsibilidade. Você sabe
que não vai crescer 1000%, mas sabe que também não vai cair 1000%. Mas pense comigo, se algo é mais volátil, você pensa que aquilo terá um pouco maior de risco. Esse é o senso comum, não estou dizendo que de fato é. Mas quando a gente olha para as empresas, para um mercado brasileiro que é considerado um mercado ineficiente, me desculpe te dizer, mas essa é a verdade, por este motivo, as empresas menos voláteis, ou seja, que dão uma impressão de serem mais seguras, são as que estão tendo uma maior rentabilidade. Não era para isso acontecer, mas em mercados ineficientes, essas distorções acontecem. O Nubank observou essa característica e acabou criando esse ETF exatamente para isso, para pegar as empresas com a menor volatilidade e, que interessante, elas acabam tendo até uma maior rentabilidade. A pergunta é, quais empresas são? Perceba primeiro os setores macros que essas empresas fazem parte, bem como perceba também quais serão as empresas listadas dentro desse ETF. Só um disclaimer para você. Disclaimer número 1. Essas empresas, obviamente, irão mudar ao longo do tempo. Porque alguma empresa irá ser um pouco mais volátil e irá acabar saindo desse 1/3 de empresas e outras irão acabar entrando, inevitavelmente. Porém, por agora, são essas empresas que você estará investindo, digamos assim, a partir desse ETF novo do Nubank. Um grande detalhe que você precisa saber é a rentabilidade retroativa. Se esse ETF existisse há muito tempo, o quanto iria render? E olha que interessante. Perceba que ele teria uma rentabilidade maior do que o próprio Ibovespa. Então, você que está aí investindo no Ibovespa, você que está sempre escolhendo qual é a melhor ação, etc. Talvez um ETF venha a ter uma rentabilidade melhor do que você. E nesse caso, 850% acima do Ibovespa. Isso é muito expressivo, não tenha dúvida. Essa é a característica do primeiro ETF no Nubank. Só que ainda tem um segundo ETF. E muitas pessoas estão dizendo que promete muito mais. Terá com certeza uma maior rentabilidade. Esse com certeza eu sempre fico meio acuado quando alguém fala isso sobre renda variável. Vamos estudar esse ETF para entender a característica dele. E não se preocupe que eu vou te contar se, e com certeza tem, então se não, vou te contar com certeza qual é a taxa de administração que esses ETFs acabam cobrando. Você terá que fazer conta também sobre a rentabilidade versus a taxa de administração. O próximo ETF é o HIGH11 e ele acaba incluindo 1/3 das ações com maior beta. Um novo termo para você poder aprender, já aprendeu ETF aqui, agora você entenderá o que é esse tal de beta. O beta, sem querer contextualizar e trazer toda a história de onde acabou derivando esse termo dentro do mercado financeiro, saiba o seguinte, quando alguém dentro do mercado comenta contigo, eu vou comprar aquele ativo pensando no beta, esse ativo será o meu beta da minha carteira. O que ele quer dizer é que num portfólio de investimento que ele tem, ele irá colocar uma pequena parcela naquele ativo, 5% do portfólio dele, 1% do portfólio dele. Só que esse 5%, como ele tem a tendência, vamos dizer que de fato aconteça, se multiplique por 4 vezes, irá ser bem representativo em relação ao restante da carteira, que não irá nem sequer multiplicar uma vez, irá subir 10%, 20%, algo nesse sentido. Então o beta, basicamente, é aquele ativo no seu portfólio de investimento que tem uma grande probabilidade, pelo seu estudo, de ter uma alta rentabilidade. Em contrapartida, saiba que esses ativos também podem ter uma desvalorização muito alta. Esse é um detalhe que você tem que ponderar. Você estará investindo num ETF que ele tem maior risco do que o outro primeiro que eu citei. Saiba que o risco, por mais que os dois ETFs eles tenham sido anunciados concomitantemente, esse primeiro ETF que eu falei, ele tem menor risco, muito menor risco em relação a esse outro. Vamos observar as empresas que fazem parte, primeiro os setores macros e também as empresas que fazem parte. Mas para logo você entender o que eu quero dizer, eu vou colocar logo o gráfico da rentabilidade ao longo do tempo desse ETF. O que eu quero chamar a atenção para você é que quando você está no mercado de bear market, para esse ETF é bem diferente quando você está no mercado bull market.
Portanto, quando você está no mercado que a bolsa está se valorizando bastante, essas empresas com maior beta, se você fosse fazer uma análise retroativa, elas acabam se valorizando mais. Contudo, quando você tem esse ETF, no momento que o mercado está na baixa, quando as empresas estão perdendo valor, se desvalorizando, a bolsa de valores só cai. Nesse instante, é ao contrário. Essas empresas acabam se desvalorizando bem mais. O que eu quero chamar a atenção para você é que, além do risco ser diferente, você tem que entender que, às vezes, um ETF só faz sentido em um período do mercado financeiro, quando está em bear market ou bull market, quando está se valorizando a bolsa de valores ou quando está se desvalorizando. Esse ETF você tem que tomar muito cuidado quando a bolsa de valores está em queda. Você nunca irá acertar o ápice da queda. Não, você nunca irá acertar quando a parábola, você está no ponto máximo aqui da parábola, para depois a bolsa começar a subir e você ganhar nessa valorização. Então, talvez seja mais prudente, se você não tem muito conhecimento de mercado financeiro, você tentar focar em estudar primeiro o primeiro ETF. Se você se sentir, não estou falando nem em investir, mas em começar a estudar o primeiro ETF. Caso você se familiarize, você já consiga entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, aí, tudo bem, partir para o segundo ETF. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que esse ETF ele tem uma taxa de administração bem aquém em relação aos demais ETFs que existem no mercado. Até porque o Nubank ele fez meio que um estudo e irá meio que atualizar esse estudo ao longo do tempo. Então, por mais que sim, ele não é passivo, ou seja, somente fica ali aguardando, tem um pouco de ativo ali. Não é um ETF, isso é um termo do mercado financeiro. Não é somente passivo, existe uma parte ativa. O Nubank terá que mudar as empresas. Com isso, informações gerais, só que muito importantes para que você tome sua decisão. Primeira informação, taxa de administração 0,5%. Eu te falei, é baixa. Aplicação mínima, isso é bem importante. Tá, um ETF maravilhoso, eu quero investir no primeiro, vamos dizer que você tome essa decisão. Quanto que eu preciso? Não é R$1, que nem a caixinha do Nubank. Não é R$1. Você precisa de ter uma aplicação, existe uma aplicação mínima de R$100. Então é um aporte mínimo, são de R$100. Um outro detalhe, resgate. Quando você quiser sacar o seu recurso financeiro, quanto tempo você terá que esperar? Mais ou menos uns 2 dias úteis. Então, não utilize isso para uma reserva de emergência. Nem sequer um ETF, conceitualmente, serve para uma reserva de emergência. Mas só frisando para você. Outro detalhe, querendo resumir para você. Primeiro, não é renda fixa, é renda variável. Segundo, o último ETF, ele acaba tendo um risco maior do que o primeiro, não tenha dúvida. Se você não tiver tanto conhecimento do mercado, talvez seja melhor pensar no primeiro inicialmente. Terceira coisa, tem sim taxa de administração, preste atenção nisso. Um ETF não garante nenhuma rentabilidade, que seria o quarto ponto. Não quer dizer que no passado acabou tendo essa rentabilidade, que de fato essa rentabilidade irá permanecer ao longo do tempo. Quinto ponto, não é porque um ETF no Nubank que você tem que sair correndo e investir nele. Você tem que entender se agora faz sentido para você em relação ao seu portfólio de investimento. Isso, com certeza, você tem que levar em consideração. O Nubank acaba tendo inúmeras inovações a todo instante, sem parar. Às vezes, entre investir de um ETF que irá replicar ativos no Brasil, você pode querer investir em algum ETF fora do Brasil. Você pode querer investir em algo dolarizado. E é por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. A nova conta global do Nubank, uma conta internacional. Bom, se você quiser entender as características, como você dolarizar seu patrimônio como uma opção, no momento que você assista esse vídeo. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.